Muito boa noite, telespectadores da Record News. Neste momento, começa mais uma edição do seu tradicional Conexão ND, do Grupo ND em Santa Catarina. Hoje, com a honrosa presença de um especialista em direito, o Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Florianópolis, advogado Ubiraci Farias. Ele é catarinense de Florianópolis, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Políticas Públicas pela Unisul, advogado há mais de 25 anos, e é Procurador-Geral da Prefeitura nas gestões de Jean Loureiro e Topázio Silveira Neto. Foi fundamental, além da firme disposição do prefeito Topázio Silveira Neto, firme, corajosa disposição e realização de obras fundamentais aqui na Ilha de Santa Catarina, foi também estratégica a atuação profissional e competente do Dr. Ubiraci em relação à Ponte da Lagoa da Conceição, com a última decisão do presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, desembargador Francisco Coadro da Silva, de cancelar a liminar, que foi concedida a decisão que suspendia, que dava o terceiro embargo, e agora as obras já foram reiniciadas. Doutor Ubiraci, seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite. É uma honra, Moacir, poder estar aqui Toda nossa. No seu programa, doutor Moacir, que é um nome importante, né, aqui no jornalismo catarinense. E Florianópolis vem aqui realmente prestar um pouco de informação à sociedade sobre os nossos problemas, sobre as nossas soluções. E quem sabe a gente daqui também, né, oxigenar e sanar algumas dúvidas que a sociedade tem a respeito do município. Maravilha. Primeiro, a sua estratégia para buscar a solução para o problema das obras que foram embargadas na Ponta da Lagoa, no primeiro momento foram causar assim, uma certa surpresa, porque havia urgência, o processo estava pautado e o senhor pediu para retirar de pauta. E acabou dando certo porque o presidente deu favorável. Como é que foi essa concepção, doutor Ubiraci? Bom, todos os advogados que aqui me escutam sabem que eu costumo dizer que um processo se ganha antes de entrar, né? Doutor Moacir, a gente sempre tem que ter uma estratégia processual. E nós que já estamos advogando há muitos anos, quando nós tínhamos uma decisão em agravo de instrumento, né, da decisão aqui de primeiro grau, e a decisão era muito favorável à época, inclusive com o desembargador Laus havia dado a decisão, e com a mudança, o desembargador Laus acabou vindo para Florianópolis numa nova turma do TRF, e houve a mudança, a vacância da vaga e um novo desembargador vem e assume. E daí, isso é comum, né? Não é usual, mas é comum. O desembargador acaba pautando o agravo, que já estava, na verdade, pautado, ele retira e em gabinete ele muda a decisão. Bom, em fazendo isso, ele pede para levar em mesa o agravo. Entendeu esse procurador, esse advogado e a minha equipe que, olha, nós precisaríamos de muito mais tempo para que a gente pudesse fazer memoriais, explicar, inclusive para que a gente pudesse explicar que a decisão do desembargador era um erro crasso, ele estava sendo levado a erro com outras nuances. Então, naquele momento, de forma até corajosa, a Procuradoria peticiona no sentido de não concordar, inclusive invocando o próprio regimento interno do TRF4, que não permite. E aí, de pronto, o desembargador retirou de pauta e, mesmo assim, claro, eu sabia que estava ainda pendente um pedido de suspensão ao presidente do TRF4 para que analisasse, e daí sim, a decisão do primeiro grau. E foi o que aconteceu, nós logramos êxito e foi uma decisão que eu acho que é balizadora, que determina como deve e também vai funcionar agora no mérito do agravo, e eu acho que isso foi uma estratégia vencedora. O senhor está esperançoso de que, no mérito, a análise pelo tribunal, vai manter a decisão do presidente? Olha, doutor Moacir, o senhor bem sabe que a questão jurídica hoje em dia é uma questão muito, né? A gente não tem muito como... Imprevisível. É imprevisível. Mas, por outro lado, eu acho que a cognição que se já passou, a cognição efetiva que foi feita, sobretudo, né, nessa última decisão, eu acho que ela espanca, eu acho que ela acaba com qualquer dúvida em relação, primeiro, o fato mais importante, que aí eu acho que é onde a gente se preocupa, que é essa intervenção administrativa. Não se pode ter essa intervenção administrativa. O órgão que tem capacidade, o órgão que tem que ser respeitado para dar as licenças ambientais é o órgão competente, e nesse caso o IMA. E diga-se de passagem, com muita capacidade. Então foi uma obra que realmente ela levou
todas as nuances possíveis e que devem ser levadas para dar um licenciamento foi feito. Talvez até quero aqui dizer que há um problema, sabe, doutor Moacir, que talvez levou isso um pouco a erro. A forma que se diz de um estudo simplificado, que é o que a gente fez, dá uma noção a pequena o estudo. Na verdade, o nome não condiz com a verdade. Sim. Porque ele é simplificado, porque ele simplifica algumas nuances no sentido de trazer, mas não de fazer. Então, o que poderia ser feito, e talvez é o que a Procuradoria da República pede, seria um estudo, um EARIMA, para fazer um estudo de impacto, quando isso seria necessário para uma criação de uma obra de maior impactação, como, por exemplo, um porto, seria isso. E não é o caso. Até porque, lembro, e daí eu acho que isso está bem claro, naquele evento da ponte lá da Lagoa, na Barra da Lagoa. Na Barra da Lagoa, Perfeito. Ali já havia sido feito e já determinado o tipo de regramento que teria que ser feito para o licenciamento. Doutor, e o senhor teme algum recurso novo da Procuradoria da República contra essa decisão do presidente? Eu confesso dizer para vocês que a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Um fato que me aconteceu assim, a gente que vai vivendo, que trabalha da advocacia, conhece, né? Pela primeira vez na história, eu vi o presidente do TRF mandar o Ministério Público se pronunciar em tempo, né? Em 3 dias. Para uma ideia, esses 3 dias, eles esperaram o EPROC em 10 dias. Em 10 dias para o EPROC abrir, e daí começou a contar os 3 prazos. Então, essa manobra determina realmente que essa questão me parece muito pessoal. Né? Eu digo assim, pessoal no sentido, né, do Ministério Público, de conduzir. Então, eu acredito sim, Moacir, eu acredito que a gente ainda, um embate deva acontecer. Só que eu acho que vai perdendo a força, né? Vai perdendo o mérito, eu acho que começa sendo julgado, por mais que ainda em decisões periféricas, né? Mas eu acho que o mérito está bem definido. Doutor, esse episódio, esse processo judicial federal causou, pela primeira vez em Florianópolis, na minha avaliação, nasci aqui, estou aqui há 78 anos, causou um fato novo, politicamente falando, administrativamente falando e tal, que é o seguinte, uma mobilização geral, não apenas das entidades de moradores da Lagoa, da sociedade civil, Floripa Sustentável, que tem 44 entidades, a prefeitura firme na parada, quer dizer, identificada com essas aspirações, parece que há um consenso em torno dessa posição. O senhor concorda que poderemos estar virando a página em Florianópolis em relação a isso? Olha, Moacir, eu rezo para que isso aconteça. Sim. Eu também, como alguém daqui, como manezinho, eu acho que a tempo e modo, eu acho que o terceiro setor, ele começa a entender a responsabilidade que ele tem. Que nem sempre o poder público, ele acerta, ou muito mais ainda, nem sempre ele pode intervir da forma que deveria, né? Então, eu acho que esse aporte das entidades não governamentais, eles vêm fortalecer, né, esse grito de socorro que Florianópolis faz hoje, né? Florianópolis é uma ilha cercada de água e de ação civil pública. Eu costumo dizer isso, que aqui nada se pode, né? Aqui são situações que a gente acaba não só não permitindo, como o doutor Moacir, não deixando nada acontecer, porque em tese poderia ser o seguinte, olha, o que a gente, num país, numa questão republicana, o que a gente tem que ter, o que a gente deveria fazer? Não pode ou pode desde que? Não, aqui não pode. É o caso da Lagoa. Se ficasse do jeito que estava a ponte, por mais que nós já tivéssemos feito as intervenções mais importantes, que eram os aportes das cabeceiras, e nós botamos pedra e botamos os barros, né? O barro, o aterro hidráulico ali, que se porta. O fato de ficar 13 dias jogado aquilo, à mercê das marés, não preocupou o Ministério Público. Não preocupou e nem os órgãos ambientais. Isso nos causa uma estranheza. Então, muitas vezes, as questões não têm uma questão meramente efetiva, e sim uma questão política. De onde vem essa origem da questão política? Olha, Moacir, Para Florianópolis... prejudicar o prefeito, que é o único que vem da eleição, o senhor acha ou não? Eu penso que o momento é sempre isso, né? Existe uma questão ideológica muito grande, isso é natural, é normal, né? Existe uma seletividade, que isso me preocupa, porque existem alguns lugares que eu tenho mais dificuldade, e a Lagoa é um desses, parece que as pessoas gostariam que ela parasse, né? E a gente também, seria legal continuar aquela imagem prosaica da cidade, né? Mas não dá. E o mais importante de tudo é que
Florianópolis, sabe? Por mais que Florianópolis pareça em algum momento para alguém, por mais que eles vendam essa ideia, Florianópolis é a cidade do Brasil que mais preserva. Ninguém preserva mais que Florianópolis, ninguém cuida mais do lixo do que Florianópolis, ninguém recicla mais do que nós, ninguém cuida melhor dessa cidade. É claro, sim, que nós temos alguns problemas e estamos daí tentando resolver, que uma dessas é o esgotamento, que isso é uma pauta muito forte, agora do prefeito Topázio. Mas sim, e uma outra coisa, né, Moacir? Não vamos esquecer também que houve anos e anos de ingerência em relação a algumas situações ambientais, é verdade, nem sempre, também tem que deixar isso claro, nem sempre o Ministério Público está errado, muitas vezes, talvez a forma como se busca, a forma como se quer, tornando ações inexequíveis. Não seria mais construtiva uma ação do Ministério Público de diálogo, de convergência, para encontrar exatamente o denominador comum que atendesse aos interesses da instituição do Ministério Público Federal ou estadual e da cidade de Florianópolis? Claro que sim, você não vê. Essa é a origem, deveria ser a origem do Ministério Público, ao meu sentir. Órgão extremamente importante. Assim, ó, quero deixar aqui também o meu respeito que eu tenho ao órgão, porque são realmente, e advogam com muita, sabe, são advogados de escola, advogados né, prova disso, que têm obtido os grandes êxitos, né, mas realmente me falta sentar e tornar exequível aquilo. Eu não tenho, doutor Moacir, como é muito complicado a gente derrubar 6 mil casas sedimentadas, casas que estão aí. E detalhe. Esse processo ainda está em vigor? Sim, esse processo está em execução de sentença. São mais de 3 mil casas que nós temos ali dentro do contorno. Porque a decisão, e vamos lá, por mais que a gente esteja aqui também, né, falando, essas decisões são decisões judiciais. E muitas dessas decisões transitada e julgada. Então ela passou por todas as esferas. Só que eu preciso chamar o órgão e dividir com ele esse problema. Eu não tenho como botar 3 mil famílias, né? Ou pelo menos não deveria, isso não quer dizer que nós não vamos fazer, porque decisão judicial tem que ser cumprida e vai ser cumprida. Mas a gente chama também um pouco a responsabilidade desses órgãos que tem que zelar também pela sociedade. Doutor, e destruir, demolir 3 mil residências ao longo da Lagoa da Conceição vai causar um dano ambiental irrecuperável. E esse dano que a gente tem tentado mostrar ao Ministério Público, e a gente aconteceu isso lá no Naufragados, né? Não é que nós não queremos fazer, é porque muitas vezes a gente vai e derruba com facilidade. Agora, retirar aquele sedimento ou retornar ao status quo de como era, não consegue-se mais, né? E nesse caso específico da Lagoa, doutor Moacir, eu queria lembrar que houve uma mudança agora que permite e dá a discricionariedade ao município de fazer ele determinar qual é a proximidade do rio, de acordo com as especificidades. E o município de Florianópolis contratou uma empresa e nós estamos fazendo. Mas mesmo assim, não temos logrado êxito, nós não conseguimos a sensibilidade aqui do Ministério Público Federal. E agora batemos a porta ao TRF para, quem sabe, lá no órgão de conciliação, para que, quem sabe, eles socorram Florianópolis nessa nova empreitada. Doutor, pela sua colocação aí, não procede essa acusação de ecologistas, de áreas de esquerda, aqui, ideologicamente falando, que dizem que a desmatamento de Florianópolis, a destruição de Florianópolis, a preservação de Florianópolis, na sua avaliação, ela é muito possível, é isso? Olha, nós temos 67% da Mata Atlântica. 67% da Mata Atlântica preservada. Nós somos a capital do Brasil que mais tem área de Mata Atlântica preservada. Nós somos a segunda cidade do Brasil que mais tem área de mangue dentro do contorno da cidade, né? Florianópolis tem uma área muito baixa, né, de áreas edificadas, e as áreas que estavam edificadas elas acabaram sendo onde eram antigamente as plantações de mandioca, as plantações de açúcar, isso que foi feito. O grande movimento em Florianópolis hoje, a preocupação dessa Procuradoria é seguir aquele princípio norteador. Nós não podemos mudar o passado, Moacir, mas nós queremos melhorar o futuro. Então, vamos tentar legalizar aquilo que se pode legalizar do passado, melhorar aquilo que tem, e aí sim evitar que ocorra absurdos, como essas casas em morros, essas casas onde estão, né, até contrária à segurança das pessoas. Isso nos preocupa muito. Então, com esse novo plano diretor que nós aprovamos, eu posso lhe garantir, Florianópolis entra numa nova era de questões ambientais e questões administrativa em relação a isso. Doutor, o empresário Fernando Marcondes Barros tem uma tese que o futuro de Florianópolis corre risco em relação a 2 aspectos.
a questão ambiental, portanto, saneamento, etc., e a questão de segurança pública. O senhor falou agora há pouco sobre meio ambiente, questão do esgoto sanitário. A posição da Prefeitura tem sido também inovadora em relação a isso. Sim, Marcelo. Na verdade, a Florianópolis, ela é... O déficit é grande, né? É, muito grande, muito grande. Florianópolis é para quem me ouve aqui, Florianópolis é uma cidade que anda na frente. O nosso case é um case, nós vemos sempre criando fatos novos, e a gente falava aqui um pouquinho, tu me perguntou sobre, deixa eu falar um pouquinho de uma coisa muito interessante, que é essa parte de segurança pública. Nós temos uma vantagem, nós temos 2 pontes, né? Então, se deu problema, nós vamos trancar a ponte e nós vamos resolver. Mas a polícia de Santa Catarina, e deixa aqui um agradecimento, é sem sombra de dúvida, se não a melhor polícia do Brasil, talvez até uma das melhores polícias do mundo. E a polícia de Santa Catarina desenvolve um trabalho junto com a polícia civil fantástico, fantástico. Claro, né, que a gente depende dessa situação do próprio governo estadual, de botar, mas o que cabe ao município de Florianópolis, daí com a Guarda, que também desenvolve um trabalho, e até vou aqui dar a vocês um dado muito interessante, porque nós alteramos a lei, Moacir, no começo do ano, e permitimos que a Guarda Municipal de Florianópolis também atue na parte ambiental. Ou seja, ela vai fazer também as fiscalizações. Ela não tem aquele poder de lavrar o auto de infração, mas ela dá um poder muito grande quando alguém está construindo de forma clandestina e chega a guarda vestida e vai lá e passa toda aquela situação. Então, isso demonstra a boa vontade de Florianópolis em, sobretudo, fiscalizar e evitar essas situações de meio ambiente ou qualquer outra, né, esse desrespeito ao meio ambiente. Ela tem a capacidade de anunciar aos órgãos responsáveis que há uma irregularidade aqui ou ali, é isso? Exatamente. E aí trazendo toda a materialização e aí dando ao fiscal competente que vai lavrar o auto e o termo de paralisação da obra. Doutor Ubiraci Farias, procurador-geral da Prefeitura Municipal de Florianópolis, o estrategista que conquistou aí essa grande decisão da Justiça Federal em Porto Alegre, Tribunal Regional Federal, de retomada das obras da Ponte da Lagoa da Conceição. Temos aqui uma longa pauta ainda com o doutor Ubiraci. Logo após um rápido intervalo comercial, retornaremos, inclusive, para o senhor analisar outras questões fundamentais que dependem da Procuradoria. A Marina de Florianópolis vai sair efetivamente? Em que fase está esse projeto? Quais são as suas preocupações? O plano diretor, o que muda na cidade na concepção da Procuradoria, o senhor que defendeu, que elaborou, inclusive participou da elaboração, para melhorar a vida da população da capital e também daqueles que nos visitam. Retornamos em seguida com o Procurador-Geral da Prefeitura, dentro do seu Conexão ND, entrevista que está disponível na íntegra no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida. Obrigado e até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND, hoje com a presença honrosa, especialista em Direito Público em Santa Catarina, advogado, procurador-geral da Prefeitura, doutor Ubiraci Farias. Doutor, vai sair a Marina, doutor Ubiraci? Essa é a questão pelo seguinte, porque também a Marina vai dar uma virada de página extraordinária no turismo e na economia de Florianópolis. Concorda comigo? Claro. Essa obra é uma obra muito sensível. Já era uma obra que o antigo prefeito Jean já entendeu a importância, fez um trabalho magnífico para que isso acontecesse. E nós agora, aqui no governo Topázio, caminhamos no mesmo sentido da importância, né, no primeiro momento, de sensibilizar os órgãos ambientais, porque a licença de implantação já foi feita. E agora caminha-se, né, nas conclusões. Eu sou um entusiasta de Florianópolis, né? Eu acho que poucas obras poderão ter uma intervenção tamanha e uma alteração tamanha, não só na questão econômica, na questão do turismo, mas sobretudo, Moacir, na parte também até do esgotamento daquela região, porque ela vai prever uma ETE muito grande para fazer todo o tratamento daquele esgoto que, pasmem, a Casan, por mais que tenha feito uma intervenção, não conseguiu ainda tornar
aquela área balneável, Quer dizer, né? a estação de tratamento de esgoto está também está incluída nesse Sim, projeto? ela é uma das condicionantes para que haja umas condicionantes ambientais. Porque toda licença ambiental, ela cria um passivo ambiental. Perfeito. Pela intervenção. Perfeito. E o que ele faz? Então, como ele quantifica, ela cria situações para que possa diminuir essa impactação com outros avanços ambientais, né? Quer dizer, além da Marina, um baita de um empreendimento turístico para a Ilha de Santa Catarina, foi uma ilha, né? Uma ilha que tem pouquíssimos, não tem praticamente nenhum empreendimento turístico aqui, náutico, na verdade, para exploração, para todo mundo. E, além disso, então, a empresa que vai construir a Marina, ela vai garantir a estação de tratamento que vai despoluir a Baía Norte, é isso? Sim, ou pelo menos parte, né? Aquela parte ali do Cochicho para lá, Sim. ela fica muito sobre aquela responsabilidade. Eu costumo dizer que Florianópolis, a gente, por muito tempo, não entendeu a dinâmica de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade que é uma cidade meramente turística. Nós não temos indústria aqui, Moacir. Nós conseguimos ter uma cidade que nós temos chamada, até Florianópolis chamada de Vale do Silício, porque nós temos muitas empresas de softwares ou pessoa de informática para aqui, mas nós precisamos também fazer com que as pessoas fiquem aqui. E nada mais importante que pegar uma área, ao meu sentir, morta, que é aquela área ali da beira-mar, que quem passa ali e vê o cheiro e toda aquela situação, e deu uma revitalização, e deu uma outra finalidade. E eu convido a todos que estão aqui me vendo para que analisem e olhem, e eu vou mandar o projeto para... Aqui, vou franquear ao senhor o projeto para que vocês vejam a grandiosidade do evento. Nós vamos ter um palco no meio. Nós vamos ter um palco para que as pessoas, vamos ter estacionamento, nós vamos ter um local para que o pessoal possa comprar, né, as coisas, né? Nós precisamos que as pessoas comprem as coisas de barco, que toda aquela situação, e vai ter um anfiteatro bárbaro, lindo. Vai ser uma obra que vai mudar a história de Florianópolis. Doutor, plano diretor. O senhor também é entusiasta do plano diretor. Para os nossos telespectadores, o que vai mudar em Florianópolis com o plano diretor, que já está em vigência? Olha, primeiro é de se parabenizar a forma como ocorreu, como o Legislativo de Florianópolis foi sensível ao plano diretor. Nota 10 para a Câmara, concordo. Nunca na história de Florianópolis, Moacir, um plano diretor foi aprovado sem nenhuma emenda. Sem nenhuma emenda. Pela primeira vez ele foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Isso no Conselho da Cidade, quando nós fizemos as 14 audiências, e aí outro parabéns ao prefeito Topázio, que teve em todas as audiências e entendeu a importância. E daí o pacto pelo saneamento, porque nós entendemos primeiro a importância do saneamento para Florianópolis, ao quanto a sociedade está preocupada com isso, e depois nós fizemos e mandamos ao Conselho da Cidade, que é um órgão fracionado, que representa toda a entidade, todas as entidades, e foi votado e mandou. Eles votaram em 2 sessões, bem verdade, que nós tivemos alguns embrólios com a parte judicial, e aí, de novo, a Procuradoria trabalhou bem também, tivemos que entrar, nós fomos à época, porque entendeu o promotor de justiça, com a devida vênia, que o trabalho que havia sido feito anteriormente não havia sido cumprido. Fato esse que a gente não concordava. Imagina, depois de 8 meses que havia sido dado todo o ok, 8 meses, altera-se a titularidade do Ministério Público e aí alguém vem e diz, olha, faltou fazer alguma coisa. Não, o tempo já não... Florianópolis não permite mais isso. Isso é má vontade? O que você atribui isso? Falta de continuidade do trabalho? Olha, eu vejo que muitas vezes as decisões, elas não são discutidas, moça, como a gente falou antes. Às vezes eles precisam entender a impactação, o que isso causa. Porque a partir do momento que tu entendas, e eu acho que é até possível que se olhe e diga, olha, o plano diretor pode ser que em algum aspecto não seja positivo, pode ser que não venha de acordo com aquilo que alguns queiram, mas o plano diretor não alterou, ele alterou diretrizes. O plano diretor está permitindo, Moacir, resolver umas situações que são emblemáticas na cidade. E eu digo aqui para vocês, Florianópolis, hoje eu brinco, nós somos a cidade que só conseguimos licenciar supermercado, farmácia e barbearia. Como?
Porque nós não temos o plano diretor não O permite... que estava em vigor antes? Isso, não permitia. Prova, a maior Quer dizer, incongruência lojas, empresas de maior porte era muito difícil. hospitais. Isso, muito, impossível. Era proibido construir Era hospital. proibido, não havia zoneamento permitido para isso. E a maior prova disso, para quem me vê, é... Nós temos hoje o aeroporto mais bonito do Brasil, que sai talvez até um do mundo também. É verdade. E nós não temos um hotel do lado. A pessoa que vem e quer ficar do lado para passar uma noite e dormir, para ir embora, não consegue. É uma constância em todos os aeroportos do mundo. É Do ter um hotel mundo, do lado, para do facilitar mundo. a vida de todo mundo. E aí, quando eu não consigo fazer... Mas não pode? Não pode fazer. Eu só consegui fazer agora, Moacir, nós conseguimos fazer agora, e aí o prefeito Topazio, nós fizemos uma consulta pública em edital, nós estamos fazendo agora no antigo prédio lá do aeroporto uma UPA maravilhosa. O prefeito Topazio teve uma sacação assim incrível. Ele juntou todos os serviços dentro do hospital. Vai ser um hospital dia. Vai ter um hospital, então, próximo do aeroporto? E vai estar no antigo prédio do aeroporto. Aquele antigo prédio do aeroporto. Perfeito. Por quê? Porque já existia. Porque senão nós não iríamos conseguir nunca fazer. Tanto é que nós fizemos a consulta pública e não tinha nenhum imóvel com aquela característica que a gente precisava, somente aquele. Então, assim o fizemos. Né? Então, a gente começa a ver que se a gente não há uma impactação, e a gente começa, ao mesmo tempo que se eu não consigo fazer um hospital, se eu não consigo fazer um hotel, gente, eu não consigo fazer uma incubadora. Vamos lá, daquilo que a gente sabe fazer. Ou seja, eu estou obrigando as pessoas a saírem do sul da ilha para vir trabalhar no centro. Doutor, é o seguinte, agora com essa previsão da centralidade, para esclarecer bem aos nossos telespectadores, já existe, na minha opinião, uma tendência natural hoje, antes do plano diretor, das pessoas procurarem atividades no próprio bairro, de acordo? Foram a instalação de novos empreendimentos comerciais, lojas, pequenas lojas, lojas de conveniência, posto de gasolina, e por aí fora. Então, residência, na verdade, atividades empresariais, etc. Isso agora vai ser consolidado com o novo plano diretor, de acordo? Sim, mas assim, o Florianópolis sofre com a sazonalidade do verão, ok? No verão, realmente, ele acaba tendo esse público para que isso o faça, né? O grande problema de Florianópolis é como viver na meia estação, ou nas estações intermediárias ao verão, como a que nós estamos vivendo hoje. Como é que as pessoas... A gente vai ver que tem um declínio muito grande, então nós precisamos construir... Nós precisamos deixar que essas pessoas fiquem lá. E não só trabalhos, mas escolas, como o município tem feito. Toda a infraestrutura. Para que essa centralidade, e o mais importante, Moacir, do ponto de vista urbanístico, para que a prefeitura, possa fazer intervenção, como é que eu posso gastar milhões e milhões numa infraestrutura, numa área espalhada? Então, a gente trabalha hoje com centralidades. Então, a ideia de verticalização, em alguns aspectos, é, sim, uma vertente, não é do plano diretor, é uma vertente do mundo. É isso que nós temos que fazer. Então, hoje, o plano diretor trouxe as diretrizes do mundo, para que aquilo que a gente, o que é certo, o que é correto, a gente trouxe e conseguimos, graças a Deus, aprovar. Doutor Ubiracem, na questão do saneamento, o prefeito tem uma posição corajosa recentemente agora, queria ouvi-lo também, sobre o sul da ilha. Aliás, vou lhe confessar, eu fiquei impactado, eu não sabia que o sul da ilha era zero em matéria de esgoto sanitário. E agora o prefeito deu um checkmate na Casan. Como está esse problema? Olha, Moacir, é um assunto delicado. É um assunto delicado. Eu acho que, volto a dizer, o prefeito Topazio, ele está muito certo do que vai fazer. A Procuradoria, a pedido dele, notificou a Casan, já notificamos. E que temos? Dando prazo para iniciar? Dando prazo até outubro para que inicie as obras. Para que inicie obras efetivas e apresente um planejamento para o esgoto do sul da ilha. Não vai ter condição. Então, Moacir, a gente é uma pena, né? Nós somos muito simpáticos à Casan, mas nós não podemos ficar refém dela. Florianópolis precisa sim tratar esse esgotamento. Tá, dois cenários. Um, a Casan inicia obra, vai ser difícil, eu acho, quase impossível, porque até não tem recurso para isso nesse momento. Segundo, a Casan não inicia obra. A decisão é a prefeitura, segundo a Procuradoria, lançar um edital para privatizar o sistema, é isso? Concessão? Bom, Moacir, a concessão ela é sempre precedida de um termo de referência muito complexo. Por quê? Para que a gente não tenha que daqui um pouco a gente lance algo de forma muito assodada e sem uma perspectiva. A nossa ideia é, a princípio, né, caso não haja, fazer uma intervenção.
O município pode fazer essa intervenção e daí o município pode contratar empresas ou pode contratar a própria Casan para continuar fazendo, mas daí sim, já fazendo um estudo, porque eu preciso dos dados, fazendo um termo de referência para que a gente possa sim fazer uma licitação, uma concessão pública, né? Que interessante, inclusive, olha só o que o município pode vir a ganhar com outorgas de valores substanciais ao município, para que a gente possa fazer, e não só do esgoto, Moacir, mas da água também. A água do sul da ilha é muito precária. É muito precária. Existem alguns pontos ainda que são... Existem 8 pontos de águas que são captados. O senhor quer me dizer que existe hoje no mercado empresas interessadas em implantar o sistema de esgoto com recursos para a Prefeitura. A Prefeitura vai ganhar antecipadamente para aplicá-los em outros projetos sociais, é isso? Na verdade, essas outorgas, elas são... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de Pomerode, que fez agora uma licitação. O valor foi de aproximadamente R$ 1.600 por pessoa. Eles pagaram. Então, lá, com 40 mil pessoas, ficou na casa de 64 milhões de reais. Estamos falando do sul da ilha, que tem 180 mil pessoas. Estamos falando do valor astronômico. E sul da ilha compreende Campeche, Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul? Toda aquela região, toda aquela região que não existe um tratamento adequado, que não existe um tratamento inovador, e é essa a grande preocupação do município também, que existem novas formas de tratar os efluídos, né? Não é somente existe a situação de membrana, existe a situação que permite hoje ter um tratamento e tornando ele terciário, ou seja, água saindo com 97% de pureza. Ou pequenas estações, né, doutor? Exatamente. Doutor, o seguinte, Campeche também não tem nada de... O novo Campeche, aquela região, que eles estão vendendo lá os imóveis, lá os terrenos, por uma fortuna, as casas por uma fortuna, é o novo Mastro de Florianópolis. E não tem tratamento de esgoto? Não tem tratamento de esgoto. Ainda são todos, ou muitas vezes, aí sim, Moacir, pode ser que em alguns eventos o município de Florianópolis, em algumas dessas situações, exige que façam ETS específicas. Mas mesmo assim, vamos lá, esse efluente que sai, o que sobra dali, ele deveria ser para ser tratado. Então, estaríamos jogando em algum lugar. Então, realmente, o município de Florianópolis está de forma muito correta, eu acho que de forma muito... fazendo gestão desse problema. A tempo e modo, diga-se de passagem, porque isso não é uma questão de agora, isso está atrasado há 20 anos. Perfeito. Doutor, moradores de rua, também outro problema grave aí sobre os cuidados da Procuradoria. Qual é o encaminhamento? O prefeito está anunciando aí hotéis para os moradores de rua para ver se resolve esse delicado problema na cidade. Bom, gente, os moradores de rua têm sido um problema histórico em Florianópolis, né? Se tu pegar os moradores de rua e analisar, 90%, 95%, quase 99% não são de Florianópolis. São de outros lugares que estão aqui, que vêm, que acabam ficando aqui. Então, Florianópolis, e aí especificamente eu, né, na pessoa do Procurador-Geral, eu tenho uma opinião muito simples, Moacir, para mim. Eu penso da seguinte forma: morar na rua não é opção. Ok? Ninguém pode ter uma opção de querer morar na rua. Morar na rua seria um ato, né? Então, da rua eu preciso tirar quem é doente, eu preciso tirar quem é bandido, né? E preciso tirar quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado, ótimo, o município tem feito muito e muito por isso. Agora, quem é bandido e quem está aqui tão somente de passeio, a gente acha que tem que ser convidá-los a retornar às suas pátrias de origem. Pátrias de origem, sim, porque tem até gente de outros países aqui, né, vivendo aqui, pedindo, né? E daí vai aqui um pedido aqui da Procuradoria que seja é difícil pedir isso, mas não deem nada para ninguém. Não deem nada, vocês não estão ajudando. Vocês estão fazendo um desserviço. Vocês querem ajudar, procurem os órgãos, procurem as entidades que prestam verdadeiro trabalho, como a SOMAR, outras entidades que fazem um bom trabalho. Esse sim, esse você vai ter certeza de que o seu dinheiro vai chegar à ponta. Agora, financiar o ócio, isso não. Doutor, quer dizer que quando o senhor vai frequentemente, né? Qualquer sinaleiro de Florianópolis tem lá um jovem lá, ou até um adulto, enfim, estou com fome, pedindo... Não deve ser auxiliado, é isso? Em hipótese alguma. Por que motivos, por favor? Por quê? Porque, na verdade, nós estamos mapeando, tem pessoas dessas que chegam a ganhar R$200, R$150 da boa vontade, né? E o que acontece isso? Ou são usados para compra de droga,
ou são usados para permanência em ficar, ou pior, isso estimula que outras pessoas, em vez de vir para Florianópolis, né, acabem não trabalhando e ficando à mercê dessa política, que é uma política que tira das pessoas o que ela tem de mais importante, que é a sua... Doutor Ubiraci, temos ainda vários temas aqui, mas já estamos com o tempo esgotado, que temos aí 1 minuto e 30 segundos para a sua despedida ou para alguma informação adicional que o senhor pretenda transmitir. Bom, mas primeiro agradecer ao espaço cedido. Florianópolis é uma cidade volto a dizer, na vanguarda. A prova disso é que nós vamos agora, esse final de ano, o prefeito Topázio faz um Réveillon sem barulho, né? Então, e quando a gente faz isso, a gente manda um recado para a sociedade. A gente está preocupado com pautas muito importantes. As crianças que têm nascido com espectro autista, que na verdade não é um problema, é uma solução, são crianças geniais, mas a gente quer dizer que a gente se preocupa. A gente se preocupa com os animais e com várias outras pautas. Florianópolis, hoje nós tivemos o Dia do Advogado, né? Na sexta-feira, né? E confesso a vocês que a advocacia realmente não é uma profissão para medrosos, né? Para covardes. E a Procuradoria vai trabalhar intensamente na defesa dos direitos dos contribuintes. E todas as vezes que o município de Florianópolis cometer algum excesso ou alguma incongruência, o município vai ter uma controladoria específica para isso. Nos procurem, nos instem que nós vamos dar o retorno a vocês em tempo e modo. Este foi o Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Florianópolis, advogado Ubiraci Farias. Vitorioso em várias causas de grande interesse público da capital de Santa Catarina. Doutor, parabéns ao senhor por sua atuação, parabéns a toda a sua equipe. Essa última realmente foi, de maneira extraordinária, foi considerada histórica aqui em relação à Ponta da Lagoa da Conceição. E outras certamente virão. Um abraço, parabéns e felicidades. Muito obrigado pela sua honrosa presença aqui no nosso programa. Agradecimentos também ao caro telespectador que nos acompanhou até esse momento. Essa entrevista, como todas as outras, disponível integralmente no portal ND+, líder absoluto de audiência digital em Santa Catarina. Um grande abraço, obrigado, boa noite e até a próxima.